Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso trabalho realizado sempre às quintas-feiras. É o nosso trabalho de apoio espiritual à distância. Nós já estamos fazendo isso há 38 semanas, portanto, a nossa live de número 38, e nós sempre temos tido a felicidade de contar, com a presença do nosso amigo espiritual de todos nós, o Dr. Hans, que tem sido realmente uma pessoa sempre presente aqui nas nossas atividades, sempre presente aqui nas nossas lives, de modo que eu já vou então me colocar à disposição dos amigos. Vamos fazer a nossa preparação aqui, vamos fazer a nossa prece de conexão com as vibrações crísticas. Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez nós aqui nos encontramos pedindo a sua proteção e o seu amparo a todos aqueles que estão sintonizados conosco nessa pausa, nessa amizade espiritual que nos aproxima com muito respeito, com muito carinho por todos, porque todos estamos vivendo, experimentando as circunstâncias aqui na Terra. Então pedimos que a sua luz se aproxime, que o nosso ambiente possa estar sereno, tranquilo, tanto quanto daqueles que estão ao nosso lado para a nossa conversa de hoje. Vamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que nós possamos então receber o apoio e o amparo das entidades amigas. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez aqui estamos nessa oportunidade que a vida nos concede para conversarmos um pouco, refletirmos um pouco acerca do momento que estamos atravessando e alguns aspectos que possam, de certo modo, ser relevantes para a nossa análise, para o nosso entendimento. Hoje gostaria de conversar um pouco sobre as questões pertinentes à ilusão. Ilusão, aquilo que, evidentemente, nos parece ter aspecto de verdade, mas que, em essência, não existe. As ilusões são criadas pelo nosso mecanismo imaginário e, dentro da nossa capacidade de imaginação, nós criamos uma série de cenários dentro de nós que, com certeza, tendem a se tornar realidade, porque para nós, para a nossa visão ou a nossa percepção
daquilo que imaginamos, isto se transforma numa realidade. Se transforma, pelo menos para a nossa impressão, como verdade, como realidade. As ilusões nascem daquilo que nós imaginamos em relação a nós, em relação aos outros. Nós sempre criamos diálogos, conversas, criamos situações, perguntamos, respondemos, e todas essas movimentações do nosso mecanismo mental, obviamente, têm uma repercussão no nosso físico, no nosso arcabouço físico. O físico, a casa onde todos moramos, né? Vocês aí no mundo carnal e eu aqui no mundo com uma dimensão diferente da de vocês, mas exatamente da mesma sorte, da mesma forma, do mesmo jeito, ainda que não esteja essencialmente encarnado, como temos muitas conexões com a Terra, estamos em constante ligação com os nossos amigos nas tarefas a que nos propomos realizar como cooperadores do bem em todos os sentidos. Então, nós imaginamos hipóteses, imaginamos reações das pessoas, imaginamos situações futuras, e isso tem um peso, porque, do ponto de vista energético, este cenário ou estas repercussões mentais tendem a criar imagens que no mundo espiritual são sólidas. Embora não se possa, até o momento, medir o pensar, né? Medir a extensão do pensar, nós no mundo espiritual já gozamos de tecnologia capaz de identificar imagens mentais. Imagine o que seria isso na Terra, né? Você adivinhando o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem. Alguns usariam isso com muita alegria, com muita confiança, mas outros, obviamente, se aproveitariam dessa possibilidade e buscariam tirar proveito das pessoas ou da ingenuidade das pessoas. De modo que esta circunstância, quando você, por exemplo, se ilude que determinada pessoa, por exemplo, será, vamos dizer assim, capaz de te fazer feliz do ponto de vista afetivo, e você investe nessa pessoa, muitas vezes nós nos esquecemos que estamos investindo a nossa afetividade num ser humano que, tanto quanto nós próprios, está buscando o seu equilíbrio, está buscando o seu crescimento espiritual, a sua evolução. E muitas dessas situações acabam frustrantes, ou frustradas, melhor dizendo, porque nós depositamos todas as nossas fichas naquilo que nos parece ser real e, na verdade, está apenas real dentro do nosso arcabouço mental, dentro da nossa capacidade que nós chamamos de ideoplastia. A ideoplastia é a capacidade que nós temos de criar uma imagem, de criar uma condição, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. A ilusão, então, é uma imagem que nós formamos, que nos parece ser verdadeira, que nos parece ser real, e a ela
procuramos dar todo o crédito. Todos os créditos vão para essa percepção. E como é que nós resolvemos as questões decorrentes da ilusão? Com o advento da desilusão, que nada mais é do que a visita da verdade. Então nós nos iludimos com relação às situações, nós nos iludimos com relação a dinheiro, nós nos iludimos com relação às oportunidades, nós nos iludimos com relação à beleza física, nós nos iludimos com relação a tantas coisas que depois a vida, a sabedoria da vida, melhor dizendo, vai nos mostrando que estávamos simplesmente equivocados. Na filosofia oriental, no budismo, não é? Nós compreendemos, estudando estes aspectos, que segundo a visão deles, a ilusão, na verdade, não existe. Ela é uma criação nossa, a quem apenas nós próprios patrocinamos, mas que ela está fundamentada numa inverdade, está fundamentada naquilo que parece ser. Então, como é que nós vamos viver sem nos iludir? Como é que nós vamos viver sem perceber se estamos enganados pela falsa imagem formada dentro de nós ou se estamos, de fato, do lado da verdade? Tudo aquilo que se refere à nossa vida interior, à nossa alma, tem a ver com a nossa verdade. Mas os nossos pensamentos e os nossos cenários interiores costumam fomentar muitos aspectos. São estas mesmas ilusões, são essas mesmas falsas verdades dentro de nós que igualmente deturpam o equilíbrio do nosso funcionamento orgânico. Sempre que criamos muitas ilusões, mexemos com os nossos aspectos hormonais, mexemos com a biologia molecular do nosso sangue, mexemos com os nossos ossos, mexemos com estruturas do sistema nervoso, não é? Mexemos com uma série de ações e reações orgânicas que aparentemente são simplesmente orgânicas, mas que estão orquestradas, movimentadas pela força do cenário interior criado. Então, quando Jesus mencionou em suas lições, em suas parábolas, a boca fala do que está cheio o coração, naturalmente estava querendo se reportar à expressão verdadeira de nós próprios quando nós nos expressamos. O que somos verdadeiramente como pessoas, o nosso caráter, o nosso temperamento. Mas como tudo está em processo depurativo, como tudo está em processo evolutivo, nós estamos sempre sendo chamados a muitas mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, mudanças de percepção. E é isso que está ocorrendo atualmente em larga escala no planeta Terra. As mudanças estão muito perceptíveis. As situações estão como que despertando no coração das pessoas novas reflexões. Então, tudo isso, ou toda essa minha introdução, é para dizer se você conhece a natureza real dos seus pensamentos. O que deles, o que desse cenário interior pode ser catalogado como verdade, como realidade, aquilo que se chama o das coisas, ou
parte daquilo que nós criamos dentro de nós pode ser catalogado como ilusão. E se nós estamos vivendo dentro de uma ilusão, é natural que sejamos mais adiante visitados pela desilusão. Então, antes que a amargura das decepções nos visitem, porque é da lei que sejamos despertados para a verdade das coisas, seria interessante considerar na quantidade ou na produção das ideias, no modo como nós vemos a vida ou o modo como nós nos vemos na vida, o que será que está tendo como pilar a verdade, ou será que esse cenário que construímos é ilusório? Às vezes somos muito ingênuos em acreditar em tudo que se fala, sem questionar se aquelas situações todas são fundamentadas no bom senso, na realidade verdadeira, ou se simplesmente aceita-se tudo que fala sem se questionar. Então, as ilusões, todos nós sabemos, têm um preço caro. O preço caro da ilusão nos faz sofrer, seja pela percepção da inverdade, seja pelo sofrimento, seja pelas doenças, seja pela nossa ansiedade desenfreada de querer viver um futuro sem atravessar o presente, porque muitas vezes a pessoa está tão preocupada com o futuro que esquece simplesmente de viver o presente. O presente é cada momento, o presente é agora, o presente é cada dia, o presente é esse momento que estamos conversando, o presente é essa troca de ideias entre nós, essa troca de impressões, porque o nosso objetivo aqui não é fazer a cabeça de ninguém, como vocês falam. Nosso objetivo é fazer repensar se as suas construções mentais estão vinculadas à verdade ou se elas foram construídas pelas ilusões, porque muitas vezes nós também seguimos os outros e os outros nem sempre estão na verdade tanto quanto nós supomos. Cada qual tem a sua estrada, cada qual tem o seu modo de ver, de encarar. E uma coisa eu posso adiantar: se a visão que você tem de você e da sua vida não está te fazendo bem e você vem sofrendo, pode ter certeza que parte desta sua, vamos dizer, interpretação de si próprio está vinculada a inverdades e a ilusões. Todos nós passamos por esse processo e às vezes nós precisamos até de uma espécie assim de deserto de outras situações para podermos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Quando as lições são muito duras, às vezes a vida nos retira de determinados caminhos e experiências para podermos avaliar melhor todos os aspectos. Quando o apóstolo Paulo, até então Saulo, um nobre israelita, rabino, que foi atrás de Ananias em Damasco para buscar assassiná-lo com outros policiais, jamais poderia imaginar que ele teria um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Depois dessa incrível experiência às portas de Damasco, a visão de Paulo
ficou tão turva que ele precisou receber as bênçãos de Ananias, que era justamente aquele a quem ele tinha se proposto matar, foi curado pelo próprio Ananias, e depois, quando ele caiu em si, de todas as, vamos dizer assim, as barbaridades que ele alimentava dentro de si, ele precisou passar 3 anos no deserto, como tecelão, sobrevivendo com os tapetes e durante 3 anos repensando o que fez na vida, repensando as suas verdades, repensando as suas ilusões. A experiência de Paulo nos faz pensar que sempre que passamos uma dura provação e dentro dessa provação nos sentimos muito tocados pela alma, nós precisamos, às vezes, de um tempo para recolocar em dia, dentro de nós, todos aqueles cenários acumulados anteriormente e que precisavam ser reestruturados. A reestruturação é uma necessidade. E o que é essa reestruturação? É exatamente a percepção do que era em verdade, ou seja, do que era ilusão e que, portanto, não existia como substância e que nós precisávamos readquirir uma outra percepção das coisas para continuarmos a andar e a crescer como pessoa, amadurecer. Eu não sei exatamente qual é o seu caso, mas o que eu sinto no meu coração é que se você, passo a passo, quando você fizer as suas orações, quando você fizer as suas meditações, os seus relaxamentos, quando você tiver algumas pausas em que você puder estar mais consigo próprio, peça a Deus para lhe mostrar quais são as ilusões que você ainda alimenta, sem perceber, porque muitas vezes nós alimentamos as ilusões sem o sabermos. Anos a fio alimentamos ideias, alimentamos cenários que poderão ser exatamente a nossa ruína lá mais adiante, em termos de dor, de sofrimento. E quando você, pela inspiração divina, reconhecer alguma ilusão, não se impressione, porque todos nós humanos temos as nossas ilusões. Todos nós humanos erramos o caminho da estrada, nos perdemos na selva da nossa ignorância, nos equivocamos ou até mesmo, sem querer, fazemos alguma maldade com relação a pessoas que queremos bem. Então, faz parte dos nossos novos acertos a descoberta de velhos erros, de velhos enganos, de velhos equívocos. E para isso, a encarnação na Terra é o máximo em termos de tesouro de oportunidade para que todos nós, então, possamos resgatar o nosso melhor, resgatar a nossa própria possibilidade de viver bem, viver em paz, viver com alegria, trabalhando, produzindo, realizando e, de fato, de alguma forma, colaborando não apenas com o pessoal, mas, sobretudo, com o coletivo. Procure descobrir quais são os aspectos que te enganam. E quando você os reconhecer, não se desespere, nem se desengane, apenas compreenda e comece a trabalhar gradualmente para mudar em relação àquele aspecto a sua postura, o seu jeito de ser, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de agir e de reagir diante do mundo. Dessa forma, nós vamos ficando cada vez mais próximos
da verdadeira sabedoria, da verdadeira maturidade tão fundamental para o nosso equilíbrio e para o nosso futuro. Todos nós trazemos de outras vidas muitas ilusões. Vamos trabalhando, né, para ver se conseguimos, passo a passo, não apenas nós, os outros também se iludem, se atrapalham, se equivocam, se perdem na rota e saem do seu trilho mais positivo de ações. Então, como nós estamos querendo aproveitar melhor a oportunidade que a vida gentilmente ou amorosamente está nos concedendo, é interessante igualmente trazer não só compreender os nossos pontos positivos, mas também os nossos pontos errados, né? Os nossos pontos de equívoco estão ainda vivos, né? Nas nossas experiências do dia a dia. Esse era a nossa reflexão do dia de hoje. Então, eu convoco todos vocês a fazermos uma reflexão meditativa para trabalharmos este aspecto agora. Então, eu peço a você, gentilmente feche seus olhos e tente se concentrar, na medida do possível, no seu mundo interior. Provavelmente, o barulho do dia, a quantidade de ações realizadas, preocupações, aspectos que te envolveram ou envolveram pessoas do seu ciclo pessoal, tão vivas, tão presentes, mas agora é o momento de você internamente respirar. Com a postura de um leve desacelerar nas nossas ansiedades, nós vamos apaziguando o nosso coração, sobretudo daqueles assuntos que eventualmente não deram certo, respostas positivas que você esperava e que não vieram, contribuições, apoios, situações favoráveis que estavam prestes a surgir por algum motivo foram dispersadas. E às vezes no nosso íntimo nós sentimos uma certa desesperança, um certo desalento, como se nós não conseguíssemos reconhecer, em meio a tantas situações, aquilo que a vida vem fazendo para que nós possamos reformular os nossos cenários interiores. Pode ser que ao longo de muitos anos tenhamos alimentado muitas imagens que nos pareceram ser reais, que nos pareceram ser verdadeiras e que nós assim a tínhamos dentro de nós. No entanto, a desilusão, o desengano, o despreparo, o imprevisto, justamente daquelas pessoas com as quais mais depositávamos as nossas esperanças, nos fez criar
muitas situações de desencanto. E quando perdemos o encanto pela vida, nos dá a sensação de que pouco sobra para nós, já que investimos tanto tempo naquilo que as nossas ilusões nos traziam. Mas, como tudo na vida e na natureza, possui uma situação chamada recomeço, talvez essa seja a palavra básica, mais amorosamente indicada para todos nós. Tudo na natureza recomeça. Tudo na natureza é movido por ciclos, por etapas, por sazonalidade. Ainda que as coisas não tenham acontecido de acordo com o modo como nós esperávamos, a vida segue o seu curso e nada fará deter o seu progresso e o seu recomeço. Talvez essa pausa que você esteja atravessando seja a mesma pausa que o apóstolo Paulo, durante 3 anos, retirando-se do convívio social, se colocou a pensar sobre a vida dele e as mudanças. Imaginem um homem de suma importância política, de conhecimento rabínico, de grandes posses, de repente, com um encontro com Jesus, tudo mudou. E ele precisou se despir de uma centena de ilusões que ele alimentava acerca da vida, acerca da posição social, acerca do prestígio que ele gozava. Foi ridicularizado até mesmo pela família, pelos parentes, pelos amigos, mas aos poucos ele foi assimilando a condição de recomeço e depois tornou-se o maior símbolo da bondade cristã que se tem notícia, junto com tantos outros que demonstraram o seu amor, a sua bondade, a sua generosidade. No nosso caso pessoal, não somos apóstolos, não somos aqueles que detêm vamos dizer, esse cacife ou essa responsabilidade. Mas onde atuamos, podemos efetivamente criar cenários muito verdadeiros, ao invés de alimentarmos muitas ilusões acerca de nós próprios, acerca dos outros, trabalhar para o progresso coletivo, produzir alguma coisa de útil, enfim, diminuir os nossos tempos de reclamação, de descontentamento, se permitindo refazer passo a passo o seu melhor, resgatar a verdadeira pessoa que você é, com todos os seus atributos, com todas as suas possibilidades, vencendo os limites e simplesmente exercitando o caminho do perdão, o caminho do auto-perdão e o caminho do reposicionamento psicológico, de aceitação, de valorização, se afastando das ideias
de autopunição, de autocastigo ou de rebeldia, porque estes caminhos habitualmente nos levam ao nada. Em suma, a ilusão alimentada nos levará ao nada, nos levará ao deserto, nos levará ao não encontro de algo que possa preencher a nossa alma. A sua natureza é do bem. Não obstante os seus equívocos, meus, os nossos, nós queremos acertar. Então se dê uma chance. Se permita recomeçar. Levante-se. Não permita que o desencanto more com você. Nem imagine que a vida não tem mais sentido para você, porque você talvez tenha perdido a companhia de alguém, ou perdido um trabalho, ou perdido alguma outra coisa importante para você. Deus está no leme da embarcação. Então, o barco nunca virará se nós tivermos consciência de que a mão de Deus pode nos conduzir. Então, sinta no teu coração um novo caminho de paz, um novo caminho de oportunidade. Há muita coisa boa para aparecer no seu caminho. Não se desespere e nem se desconsidere. Tudo vai melhorar. A bondade divina está nesse instante, abrindo a você, a mim, a todos nós, a porta de novas oportunidades, com menos ilusão, com muito mais verdade à nossa disposição, para que a nossa realidade seja promissora, positiva, amorosa e produtiva. Que o amor de Deus se instale, te mantendo a saúde, o equilíbrio e a paz. Fique na luz, fique bem. Que possamos seguir em nome de Deus cada vez melhor, hoje e sempre.